Faz 3 dias que eu terminei de ler esse livro incrível que é O Árvore Inexplicável, da Carol Kiovato. E eu simplesmente preciso que todo mundo leia esse livro. Então hoje eu vim te dar 5 motivos para isso. Fala galerinha, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana e esse é o Perdido Entre Vidas. Eu terminei esse livro incrível, não tem nem uma semana, e eu tava lendo ele para leitura conjunta do Abdução Literária, da Gisele, que inclusive vai ter o link aqui na descrição para quem quiser lá conferir o projeto, que tá muito legal. A gente tava fazendo a leitura conjunta desse livro, mas simplesmente quando chegou na metade, tive que abandonar o cronograma, deixar com Deus, porque não tinha como parar essa leitura. Eu consegui aguentar por 2 semanas, lendo conforme a meta, conversando com o pessoal no grupo, a gente ia trocando ideias, super legal. Recomendo que participem do projeto também. Quando chegou em determinado ponto, simplesmente não teve como parar. E não sou a única, hein? Tem várias pessoas no grupo que estão passando por isso. E como eu queria muito compartilhar com vocês esse sentimento maravilhoso de avidez literária, então hoje eu venho trazer 5 motivos para que vocês também passem por essa experiência maravilhosa que é a leitura desse livro. Mas é claro que antes de eu começar a te dar os motivos, tu precisa te inscrever nesse canal, se ainda não for inscrito, ativar esse sininho para receber as próximas notificações, porque tu não vai querer perder a próxima indicação de leitura maravilhosa que sair por aqui, né? Então clica nesse botão aí e bora lá! Motivo número 5. A história é incrível. Esse livro é de fantasia urbana e ele se passa na cidade de São Paulo. A forma como a Carol consegue misturar toda essa fantasia com uma cidade, todo esse ambiente urbano que a gente está acostumado, é maravilhosa. A gente tem a personagem principal, que é a Diana, e ela consegue ver em algumas teias de aranha em determinadas árvores uma névoa brilhante, que ela não entende muito bem o que é aquilo e aparentemente só ela vê. Tem essa árvore inexplicável que fica dentro do Ibirapuera, que é onde com maior frequência ela vê essas ocorrências, porque é assim que ela começa a chamar. Um belo dia ela está na faculdade e ela percebe que tem uma árvore lá na faculdade com uma teia de aranha que também tem uma ocorrência dessa. E ela percebe que tem uma outra pessoa que viu também. E aí depois, no desenrolar, no final daquele dia, ela descobre que aquele cara é irmão do melhor amigo dela. E aí a história se desenrola. Parece que mais alguém está vendo as ocorrências, não é mesmo? Então começa toda uma busca para ela tentar entender o que está acontecendo. O cara é biólogo, ela acha que isso pode ter alguma relação, então fica aí o mistério. É uma trama que prende a gente não consegue de jeito nenhum largar o livro. A leitura é tão fluida, mas tão fluida que, olha, eu falo com propriedade que faz a gente abandonar cronogramas. É cada reviravolta, cada coisa inusitada, a história vai dando cada guinada assim pra um lado que tu não consegue imaginar, tu só quer ler e ver como que aquilo vai se desenrolar. Motivo número 4. Muito embasamento científico. É estranho a gente falar isso de um livro de fantasia, né? Mas sim, ele se passando no meio da cidade de São Paulo, eu fiquei impressionada com como a Carol conseguiu explicar tudo o que acontece ali de fantasioso de uma forma científica e que realmente faz sentido. Se bobear, depois de ler o livro, tu sai na rua procurando nas árvores, ver se tu acha alguma névoa dessas. Mas, gente, sério, vocês não têm ideia. Isso é só, assim, ó, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa legal aqui dentro. E eu já te adianto, hein, que essas explicações não têm nada a ver com física ou ilusão de ótica. E é curioso como ela consegue explicar toda essa ciência por trás de uma forma que não fique monótono. Eu ainda não li, mas eu já vi várias pessoas que leram, por exemplo, O Perdido em Marte, que tem muita ciência, porque o cara está perdido em Marte, então ele precisa sobreviver lá. E disseram que a forma como ele explica fica chato pra quem não é da área e não entende e acaba ficando monótono. Muita gente não gostou por causa disso. E uma coisa que eu achei maravilhosa é que a Carol consegue fazer isso de forma que deixa a pessoa super interessada no que tá acontecendo. E eu não digo isso porque, eu sou bióloga, eu entendi o que ela tava falando. Porque o resto do pessoal que também tava lendo não entendia nada e gostou tanto quanto eu. Sinal de que tá bem feito, né? Inclusive, O Perdido em Marte é um livro que eu já tô, há 1000 anos pra ler e nunca li. Então, se tu já leu, me conta aqui nos comentários o que tu achou da forma como a ciência é exposta ali. Se tu gosta quando ela é descrita mais em minúcias ou se tu prefere de uma forma geral. O que prende mais vocês na leitura? Quando é mais específico ou quando é mais generalizado? Me contem aqui nos comentários. Motivo número 3. Ela faz crítica política, sim, e faz isso de forma muito bem feita. E faz de forma casual. A galera tá, por exemplo, conversando sobre que rumo vai tomar na vida, já que a ciência tá ficando cada vez mais sem financiamento.
Eles comentam sobre o caso de uma ou outra pessoa que dependia de algum auxílio e não tem mais. A história também se passa no período de pandemia, né? Aquele bem no início, lembra? Quando tava todo mundo apavorado, sem entender muito bem como é que funcionava, os hospitais estavam lotados, quase colapsando, aquele período de caos mesmo. E mesmo nesse cenário, em que muitos autores evitam, exatamente por conta de ser difícil desenvolver uma história sem que os personagens possam se encontrar, a Carol consegue fazer isso com maestria. E claro, uma das marcas da Carol que eu mais curto ver nos livros dela são as questões de gênero. E ela fala disso com tanta naturalidade que é realmente como isso deve ser tratado. E eu me lembrei de outra autora que também faz isso dessa mesma maneira suave, que foi a N.K. Jemisin. Então sim, estou comparando a Carol com a Jemisin. Motivo número 2. Mais de um ponto de vista. Sim, eu particularmente adoro quando as histórias têm mais de um ponto de vista, exatamente porque a gente consegue ter uma visão mais macro das situações. Então, aquela cena que aconteceu de determinada forma, na visão do outro, pode ter se desenrolado, ele pode ter visto aquilo de uma outra maneira. Então, isso ajuda bastante a gente a entender o todo da coisa, cada um dos personagens, né, como que é bem a personalidade deles, a forma como eles veem o mundo. E, claro, ajuda muito a gente a juntar as peças dos quebra-cabeças que se formam no desenrolar da história. E sem contar, né, gente, que tendo mais de um ângulo da situação, a gente consegue descobrir as motivações do personagem que fez aquela determinada ação, né? E isso pode, muitas vezes, mexer com a gente. Eu acho que vai ser difícil alguém ler esse livro e não perceber pelo menos algum personagem ou alguma situação que se identifique, que tenha vivido. Então a Carol consegue mexer muito com nossos sentimentos, também fazendo essa jogada de pontos de vista na história. E o motivo que pra mim é o número 1 dessa lista são cenários e pessoas reais. A gente sabe que é uma fantasia urbana, então ela se passa na cidade de São Paulo e a gente vai passear muito pelo Ibirapuera e pela USP, por exemplo. A gente vai andar de metrô, a gente vai correr atrás do busão, a gente vai fazer várias dessas coisas que a gente tá acostumado já, que a gente passa na nossa vida, num cenário conhecido como São Paulo. Quer dizer, deve ser conhecido pra vocês, né? Eu só fui a São Paulo 2 vezes. Mas eu acredito em todas as descrições da Carol. E seguindo nessa linha, os personagens também são muito reais, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque não é tipo assim, personagem principal encontra um desconhecido que manda ela ir no cemitério à meia-noite, de lua cheia, porque ela tem poderes e, ai, nossa, que legal, eu vou lá desenvolver meus poderes. Não, né? A personagem senta, ela reflete, será que isso pode ser uma armadilha? É seguro eu ir lá? Eu preciso avisar alguém que eu estou indo no cemitério à meia-noite. E são questionamentos reais, né? A gente simplesmente não vai num lugar porque surgiu um cara estranho que disse que era tudo mágica. Eles realmente se questionam sobre as coisas que estão acontecendo, sobre a realidade daquilo que está acontecendo, e eles tentam encontrar a lógica, e eu acho que essa é uma das belezas desse livro. Eles tentam encontrar a lógica e a ciência consegue explicar a maioria dessas coisas. Eu digo a maioria porque eu não quero dar spoiler, tá? Então eu vou me limitar a dizer o suficiente pra te gerar essa curiosidade. E esses personagens também têm traumas reais, né? Eles são pessoas reais. Então vai ser difícil a gente ler e não se identificar pelo menos com uma dessas situações. Então eu espero ter conseguido convencer vocês a lerem essa história maravilhosa, que não vai ter erro. Pode ler, que é garantido. Se vocês forem comprar o livro, lembrem de usar o link que tá aqui embaixo na descrição. Assim vocês não pagam nada mais na compra de vocês e me ajudam com uma pequena comissão. E me conta aqui embaixo também, né? Se eu conseguir te convencer a ler esse livro, se tu não pretende ler esse livro de jeito nenhum, se tu já leu alguma outra história da autora, o que tu achou, me conta aqui, vamos conversar, porque esse livro merece. Até porque, por aqui, somos cada dia mais que Ovaters. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Já deixa aquela curtida marota se vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E já manda esse vídeo para aquele teu amigo que pode gostar dessa história. Eu também vou deixar por aqui uma lista com 5 indicações de livros de fantasia dos mais diversos estilos. Então já passa lá e já dá uma catada nessas dicas que tem só dica boa. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!